Perfeito, né? Agradecer o convite do Manuel, do Felipe, né? Eu venho acompanhando desde cedo, né? E é uma responsabilidade aqui, né? Porque o que já veio de palestrantes ótimos aqui com assuntos, né? Muito bons, eu pego, né? A responsabilidade de seguir, principalmente tem um convidado posterior também que é muito bom, né, Emanuel? É, professor Jefferson, né? Na sequência, aproveitar aqui e dar os parabéns, já foi citado hoje o dia do matemático, né, da matemática, né, é a professora Kátia Rocha aí. Bom, aproveitando aqui para me apresentar um pouco, acho que eu posso compartilhar um pouquinho a tela de apresentação ali, né? Tu tem duas aqui, qual delas? Ah, tu já contou. A outra é mais aí na sequência a gente vê ali. Mas fica à vontade aí, professor. A ideia, sim, é a gente conversar um pouquinho mais sobre o que são os eventos climáticos extremos, né, e o termo também que vem surgindo bastante, que é a questão do racismo ambiental. Mas na sequência aqui, deixa eu me apresentar um pouquinho, até porque assim o Biologia Nerd, né, esse canal eu tenho ele desde 2011, só que ele teve maior, digamos assim, evidência, de uma forma geral, foi durante a pandemia. O que acontece assim? Eu sou professor também da rede, né, professor de biologia, e na época ali, como a gente começou com aquela questão né, do ensino remoto, então não precisava de um mecanismo, né, de chamar atenção. Até o Felipe estava conversando na palestra anterior ali sobre, a gente vai dar uma conversadinha também sobre metodologias ativas, ou né, eu uso sempre muito da gamificação que eu vou falar na sequência, mas o que acontece assim, eu comecei com os vídeos, né, eu e minha esposa ali, fazendo alguns vídeos, pegando algumas temáticas, e o pessoal foi curtindo, gostando, ali tem algumas imagens ali que são de alguns vídeos anteriores. Então, um que chamou muita atenção foi quando eu trabalhei a questão do ancestral da vaca ali, numa forma geral. Eu estava com uma fantasia de vaca. Depois também eu e minha esposa, que a gente usa muito por causa da biologia nerd, que a gente faz muito cosplay. Então, acabei fazendo uma sobre os peixes, a evolução dos peixes. Então, eu estava todo de Aquaman, né, minha esposa de Princesa Mera. Sensacional, sensacional. Depois eu abordei sobre o tema ali, sobre sonhos, então, a esposa de Fred Krueger ali, então, sempre foi nessa pegada. O último até a gente trabalhou sobre a questão sobre as serpentes, então minha esposa estava de Medusa, então sempre foi essa pegada e sempre teve um bom retorno por parte dos alunos. Como eu digo, a maior parte de inscritos do canal são meus alunos, né? Então eu digo assim, vamos bater então a meta aí, já que a gente está falando aí, pelo menos o número de inscritos que eu tenho no canal, tá? Que a gente chegue no final dessa minha apresentação, que a gente consiga chegar a esse número aí também, né, de arrecadação. E falando na sequência ali, que o Felipe falou em metodologias ativas, junto com Biologia Nerd, isso aí eu venho desenvolvendo de uma forma efetiva quando eu estava em sala de aula mesmo com os alunos, principalmente no retorno deles para o presencial. Teve muita aquela coisa, ficaram no remoto, né? Esse período remoto também acabou afastando eles do contato um com o outro, então eu desenvolvi a questão da gamificação. Eu sempre gostei muito do RPG, né? Então eu criei, digamos assim, um projeto ali, o RPG na escola, que eu sempre trabalhei conteúdos de sala de aula mesmo, conteúdos da própria biologia, com a questão gamificada. E o RPG sempre foi uma escolha estratégica, porque ele não é um jogo competitivo, e sim colaborativo. Então, tu tá numa sala de aula ali com 30, 40, né, estudantes, tu não tem, né, como fazer uma competição, assim, colaborada. Então, tem muita questão, assim, eu sempre usei o pano de fundo, as questões dos oceanos, né? Então, colocar os alunos dentro de uma aventura que eles estão num barco, isso significa estão todo mundo no mesmo barco, então todo mundo tem que se ajudar, porque o objetivo é chegar ao final, né, da nossa aventura, da nossa quest ali. Então, o RPG da escola foi uma maneira bacana de desenvolver o conteúdo, chamar a atenção, mudar um pouco, porque não é fácil, a gente concorre com outras situações em sala de aula, é o uso do celular, né? Então a gente tem que criar maneiras, né, de metodologias que tragam um aluno se interessar pelo que está sendo trabalhado ali, e o RPG na escola sempre foi muito bacana, né? Então sempre tive essas duas situações, tanto utilizando o canal Biologia Nerd e o RPG na escola, né? Então, só para dar uma introduzida na conversa aqui, então, aqui eu vou explicar um pouquinho, né? Botei algumas datas aí, fica meio até sem sentido no primeiro momento, mas a gente vai entender assim. Todos nós, a gente acaba tendo alguma coisa, um chamado, vamos dizer assim,
para a escolha profissional e aquilo que a gente vai seguir, né? E o que acontece assim, ó, eu não tinha nem noção, em 1987 ali, né, eu tinha 10, 11 anos, que a música do Midnight Oil ali, na verdade, ali falava sobre aquecimento global, né? Nem tinha noção que a banda tinha essa pegada ecológica, assim, de trabalhar essas questões ambientais, assim. Então, eu tive esse despertar ali, que eu fui entender muitos anos depois. Em 1988, eu também fiquei muito, né, intrigado. Pô, houve um assassinato de alguém que estava querendo proteger a floresta ali, né, na questão do Chico Mendes. Então, tudo isso aí foi, né, eu fui associando outras questões, porque também, em 87 também, se falava muito, hoje nem tanto, a questão do buraco da camada de ozônio, né, a gente entender que a gente acabava acelerando, aumentando esse buraco, né? E foi quando houve a proibição do CFC nessa época. Um desenho também muito ali do Capitão Planeta, né? O pessoal aí, 1990, deve lembrar, porque assim, aquela questão de um super-herói que tinha uma fraqueza, como o Superman tem a questão da Kryptonita, a poluição era a fraqueza desse super-herói, né? Então tinha essa questão ecológica sendo trabalhada, assim. Então isso aí já foi, né, entrando muito na minha ideia, e até posteriormente, como eu digo, eu nasci em 5 de junho, e 5 de junho, para quem era do pessoal do meio ambiente, aí é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então tinha essa questão, acho, desde o nascimento, de tanto tornar um biólogo e seguir ali. E teve também 2 filmes, primeiramente o primeiro ali de 2006, A Verdade Conveniente, ali, que trabalhou muito essa questão do aquecimento global, ou começou a chamar muita atenção para isso. Depois a gente teve uma segunda parte em 2017, mas tudo acabei desenvolvendo em sala de aula, né? Então, para entender um pouco a minha relação com essa questão do meio ambiente, entendendo, né, esses principais personagens como Chico Mendes aí, e a questão até mesmo de um desenho animado ali que já tratava dessas questões ambientais, assim. Bom, antes de a gente falar de eventos climáticos, assim, eu sempre digo, a gente tem que falar de pegada ecológica. Houve um tempo que a gente conversava bem mais sobre isso, né? Às vezes eu argumentava em sala de aula, perguntava para os alunos se eles tinham noção do que é essa pegada ecológica, né? E muitos, né, não entendiam, né, o que significava isso, né? Eu sempre digo que pegada ecológica tipo é uma contabilidade ambiental, né? A gente tem que encarar nesse sentido assim como uma contabilidade ambiental, né? Então, no caso assim, a gente tem a biocapacidade, aquilo que, né, o planeta pode nos oferecer, de uma forma geral, né? E aquilo que ele pode também captar, né, dos seres humanos, assim, a gente vai entender isso, que nosso consumo está muito relacionado a isso. Então, o planeta ele perdeu já essa capacidade tanto de nos oferecer, né, da maneira que a gente consome, né, e também perdeu a capacidade, né, de sumir com muita coisa, né, permitindo que a gente comece a ter esse desequilíbrio ambiental. E nosso consumo também aumentou muito, então esse desequilíbrio aí deu esse déficit ambiental ali, mas como eu digo, às vezes esses conceitos, gráficos, num primeiro momento a gente está até conversando bastante, assim, o pessoal com medo da matemática, às vezes olha um gráfico, se assustam, né, e a gente tenta, né, trazer isso de uma forma para melhor entendermos, assim, eu sempre usei muito a questão do próprio planeta, né, essa imagem aqui que retrata muito, porque, assim, o consumo e o padrão de consumo que é baseado aí, vem de um padrão de consumo americano. Então, digamos assim, se for manter esse padrão, hoje, atualmente, se precisaria até mais, né? Seria 2 planetas, né? E a gente só tem um único planeta. Então, a gente precisa repensar essa questão do consumo de uma forma geral. Aí entra novamente a estratégia que eu usei no RPG, para quem já jogou ou conhece um pouco do RPG, trabalhava muito a questão da reciclagem, porque tem, digamos assim, o escudo do mestre, a questão, olha só aí, ó, vamos, chamou o reforço aí, né, para nossa conversa, mas assim, o RPG, ele nos traz aquela questão assim, ó, do uso do escudo do mestre, da torre de dados. Então eu usei sempre materiais, né, materiais que poderiam ser reciclados, então eram embalagens, papelão, material que a gente tem na escola,
lá que a gente transformava isso em todo o material para o uso do RPG. Então a gente tinha muito essa questão do consumo consciente, desenvolvendo esse aspecto. E aqui fica, né, já aquela reflexão, né, da pegada ecológica, de uma forma geral, que se mantivermos esse padrão de consumo, não repensarmos isso aí, até 2050 seria necessário 3 planetas Terra para manter, mas assim, ó, manter um padrão, enquanto outros vão usufruir disso, outra parte da população vai estar na linha de miséria, né? Vai passar trabalho também muito mais para manter um padrão, né? Digamos assim, um padrão americano ali que é baseado nessa questão da pegada ecológica. Então são assuntos que a gente vai trabalhando em sala de aula, vai trazendo esses assuntos e é bacana assim que essa oportunidade, a iniciativa do que a gente vem vivenciando hoje, né? Não perdemos o nosso norte hoje, que realmente sou aqui da região de Porto Alegre mesmo, a grande Porto Alegre, principalmente Canoas, Eldorado do Sul, Guaíba, está sofrendo muito. A questão aqui em Porto Alegre também, a cidade baixa agora, o prefeito pediu para ser evacuada de uma forma geral por segurança, né? Então o impacto está muito grande, né? Então a gente começa a entender essas questões climáticas que a gente vai falar na sequência. Outra questão que isso eu sempre trago, porque às vezes as pessoas pensam que é o mesmo relógio, né? Mas eu sempre diferencio. Tem o relógio do apocalipse, na verdade, ao tempo que a gente tem. Eu até uso o conceito aqui para o pessoal entender que é uma metáfora, né? Digamos assim, para uma alerta da humanidade do que está mais perto ou mais longe de se autodestruir. Esse relógio todo ano ele tem uma informação. Hoje estaríamos ali em 90 segundos de algo, né, que poderia colocar em risco toda a forma de vida, não só a humanidade, mas todas as formas de vida, né? Então, esse é o relógio do apocalipse, diferente do cronômetro do clima, né, de uma forma geral, porque o cronômetro do clima ele tem uma outra ideia, que a gente vai falar dos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, isto é o período que a gente tem até 2030 a poder frear a nossa situação atual, principalmente os gases do efeito estufa, entra o gás carbônico como principal, mas a gente tem outros gases do efeito estufa, e estabilizar entre 1,5 grau até essa data de 2030. E a gente vê que cada vez está mais difícil. Eu vou entrar nessa questão aí. 2023 foi um ano mais quente, e a gente vai entender que em 2023, na época em que a gente constatou que a gente chegou a uma temperatura que ultrapassou esse 1,5, que chegou a 2, foi uma época que também a gente sofreu muitos eventos climáticos aqui na região, né, no sul, mas no Brasil de uma forma geral, e também isso é global. Em outras regiões, todos sofrem esses efeitos de uma forma geral. Então, só para a gente entender o relógio do apocalipse, diferente do cronômetro ali, a questão do aquecimento global que eu estava falando para vocês agora, o pessoal que está nos assistindo, né? Aí foi em novembro que a gente teve ali, passou desses 2 graus, né? Então, digamos assim, foi o ano mais quente, mas a gente sabe que 2024 vai acontecer altas temperaturas também. Então, e se a gente for analisar, novembro foi a época que a gente teve, digamos, a segunda passagem. Depois eu vou falar dos ciclones de uma forma geral, mas a gente associa muito isso, quando a gente tem esse pico de temperatura, todos os eventos climáticos que vêm na sequência em relação a isso. Então, assim, a 2023, né, ficou uma marca até em relação a anos anteriores ali, e a gente ultrapassou, digamos, aquela meta nossa, que é de reduzir até 1,5, que é o nível de emissões e temperatura na época pré-industrial ali, que é a situação que a gente vivencia hoje. Então, e aqui que eu entro naquela questão assim do ponto de não retorno. Às vezes as pessoas perguntam, a gente ainda, né, eu sempre gosto muito do exemplo que o pessoal possa visualizar, é como a gente tivesse um penhasco à nossa frente, estivesse, né, dentro de um carro acelerando em direção a esse penhasco, mas a gente tem tempo ainda de frear, né, para não cair, né? Esse seria o nosso ponto, né, de retorno. A gente está tentando evitar até 2030 o ponto de não retorno, né, quando
todas as nossas tentativas a gente não vai poder mudar mais. Então, digamos assim, ó, a gente vai continuar tendo esses eventos climáticos de uma forma mais, né, a gente potencializou, porque eu digo o evento climático, ele sempre ocorreu na história do planeta, então, digamos assim, a gente potencializou a força dele e a gente está na hora de repensar. Eu digo assim, o Brasil é um país grande por natureza e é o momento da gente ser grande também nas decisões que a gente vai tomar daqui em diante, né? Então, a gente vai ter que pensar muito bem, a gente poder enfrentar toda essa situação e falar de resiliência e adaptação que a gente vai ter que ter para diante agora, né? Então, a gente tem que cuidar dessa questão aí do ponto de não retorno, né? Então, não permite mais uma volta. Então, digamos assim, é importante esses conceitos, né? Eu sempre levei isso para a sala de aula, esses conceitos, o pessoal entender o que se trata. Na sequência, eu vou dizer assim, ó, os eventos climáticos extremos. E todos os eventos aqui, se a gente for observar de uma forma geral, a gente vivenciou nos últimos períodos aí. Eu até tentei montar aqui uma questão cronológica para a gente poder entender de uma melhor forma, assim, mas a gente encara, né, momentos de estiagem seca, eu até trouxe algumas lembranças, e são períodos muito próximos que a gente tem um evento climático e o outro, né? A questão de incêndios florestais a gente tem vivenciado também no Brasil, assim, ondas de calor, um pouquinho anterior, digamos assim, aos eventos das chuvas aqui, a gente estava tendo uma onda de calor, consequentemente a questão das enchentes e inundações. A gente pode ver que a gente teve, se a gente botar nos últimos 2 anos, mas assim, em 2022 a gente teve um alerta com uma passagem de ciclones aqui, mas setembro e novembro, né, que chamou muito mais a atenção. Claro, a gente já teve depois em janeiro agora um exemplo, né, novamente da passagem de um ciclone. Então tudo isso aí, e alguns convidados anteriores até salientar, dar uns parabéns aqui na nossa conversa. Logo cedo pela manhã, a palestra da professora Maria, ela estava conversando sobre de prótese, tudo. Me chamou muita atenção aquela prótese para criança, até aquela questão da Mulher Maravilha, fantástico, toda aquela questão ali. O professor também que falou sobre os nossos, né, modal de transporte, mostrando como é que está a nossa situação nas estradas, mas também foi comentada aquela questão, né, se a gente está em regiões muito baixas, as questões das enchentes, né, ou o pessoal que está questões mais elevadas aí, né, a questão do deslize de terra, né, então são todos eventos climáticos que a gente está vivenciando e eles estão acontecendo de formas extremas, né, muito mais sequência, muito mais fortes e com uma distância que antes era de anos para a situação acontecer. E só para ter uma ideia ali, ó, isso aqui, ó, o fevereiro de 2023 já mostrava ali a questão para a gente ver, né, um rio, né, a questão dele seco em relação já às margens, né, num período de fevereiro do ano passado, e também em fevereiro deste ano também a gente estava preocupado aqui no Rio Grande do Sul, se não houvesse chuvas, né, a gente tem muitas perdas por causa desse período de estiagem entrando num período de seca. Então a gente vivenciou isso agora em fevereiro, novamente, essa questão, esse evento climático aí. Isso aqui aconteceu agora em abril, finalzinho de abril para maio ali, a questão do desmoronamento ali, né, a gente viu perto de São Vedelino. Então, digamos assim, ó, outro evento, né, ele acontece porque às vezes elas vão enfraquecendo, encharcando o solo, né, então o solo perde essa estabilidade. Então, né, as pessoas também, a gente está numa região alta, está mais seguro em relação às cheias, mas é esse outro perigo que pode acontecer, que é deslizar as terras de uma forma geral. Então, um evento climático aconteceu, antecedendo agora esse período. A onda de calor, né, em 2024 aqui, só para ter uma ideia, né, nesse foi final agora de abril, que a gente teve essas máximas ali. Eu trouxe algumas cidades ali para o pessoal ter uma noção. Porto Alegre, a gente chegou a 37, mas aquela sensação térmica de 40,
nós lá, onde eu trabalho lá, na Secretaria de Educação, lá o pessoal estava usando ventilador de uma forma, né, estava muito quente, estava difícil, né? A gente sabe que nas escolas também, nem toda escola está preparada para isso. A gente sabe que como o conforto térmico é importante para a aprendizagem, de uma forma geral. Então, a gente estava vivenciando, né, no finalzinho de abril, agora para início de maio, ondas de calor. E, consequentemente, né, aqui só para a gente ter uma noção, a gente fez agora 20 anos da passagem do furacão Catarina. Por muito tempo a gente falava aqui no Brasil, não tinha furacões, né? A gente sempre, o furacão sempre ficou associado àquelas questões, né, nos Estados Unidos, principalmente em Miami ali. A gente sempre teve aquela noção na Flórida, né, acontecimento de furacões. E a gente teve em 2004, né, furacão Catarina, então já nos chamando a atenção que o clima ele vai mudando, né? Então a gente está tendo alterações e a gente já teve um primeiro impacto com a passagem do Catarina. Mas em 2029 a gente teve uma outra passagem, né? Daí já é uma tempestade subtropical. Não vamos entrar em detalhes muito de classificações aqui, mas já vai nos chamando a atenção, né? Que isso não estão acontecendo. E os ciclones extratropicais ali, que a gente teve a passagem de setembro e novembro, que impactou muito as situações ali, o Vale do Taquari, né? A gente teve, né, quando a gente fala também nas questões de escolas, a gente teve na época ali, eram mais de 100 escolas que tiveram alguma estrutura delas danificadas, né? Hoje, com as questões das chuvas, aí aumentou esse número, mas em janeiro também, né, de 2024, para ver o espaço de tempo entre setembro e novembro, e já em janeiro, 16 de janeiro ali, tivemos novamente uma passagem de um ciclone extratropical aqui, causando várias situações aqui que a gente vivenciou já no início do ano, né? E agora, finalzinho de abril, início de maio, a gente vem vivenciando a questão, né, desse volume de chuvas, né? É preocupante, porque já foi relatado aí, voltou a chover novamente no interior, né? Então, o pessoal começa a entender como aqui o Guaíba, ele acaba recebendo todas essas águas, né, através dos rios ali. Então, eu vou conversar uma situação que é até interessante. Eu coloquei essa imagem porque eu gosto da passagem do Mário Quintana ali, eles passarão, eu passarinho. Mas eu digo que o Muro da Mauá é um herói incompreendido, sabe? Até porque fui, né, nesses últimos dias, né, o pessoal perguntou, mas olha os alagamentos, olha o avanço do Guaíba sobre a cidade de Porto Alegre, né? Lembrando fatos, digamos, mais... Eu vou até botar uma imagem aqui, ó. Essa ali é uma imagem de 41, né? E a imagem agora de 2024, e na época até houve, em 2010, depois em 2019, essa discussão voltou a aparecer, assim, que o pessoal achava que não havia mais necessidade do muro. No primeiro momento achando que o muro, né, não deixava a cidade bonita, né, evitava que a pessoal tivesse um contato maior com o próprio Lago Guaíba. E se pensou realmente em retirar esse muro, de uma forma geral, assim, né? E até o pessoal veio perguntar, Eduardo, mas com muro, sem muro, o avanço da água foi o mesmo. Até vou colocar umas imagens aqui para a gente entender aqui. Isso aqui foi algumas medidas, né? O recorde, né, que a gente já teve em relação ao Guaíba era o de 1941, e a gente ultrapassou agora em 2024 com 5,30 metros ali. Então, e o pessoal, né, sempre ficava naquela justificativa, porque se a gente for ver no slide anterior, foi dito na época, por isso eu digo, é perigoso a gente fazer essas adivinhações aí, dizendo que um evento como aquele de 41 só poderia acontecer novamente daqui a mais de 1000 anos ali, né? Mas não, a gente teve em outros momentos. E aí aqui que eu gostaria de mostrar aqui, ó, essas imagens aqui, elas mostram ali, né, uma simulação do avanço das águas, né, se não tivesse o muro, né, e na imagem ali mostra, né, com a questão do muro.
Porque as pessoas têm que entender assim, que a gente vive numa situação de a gente validar e se importar muito com a questão dos alertas climáticos, aí, os alertas da Defesa Civil, né, avisando a população, de uma forma geral, para, né, se deslocar para locais seguros. Então, a gente, todo um segundo, um minuto que a gente consiga, né, é válido. Principalmente, como eu digo, agora a gente está num momento de salvar vidas, e, consequentemente, a gente entra em todo um momento de reconstrução das situações aqui. Todos nós que conhecemos alguém, ou muito próximo, ou conhecido, ou colega de trabalho, que realmente foi impactado, logo cedo, hoje de manhã, a gente estava falando, as pessoas assim, que não tiveram suas casas impactadas, ou com a questão do seu trabalho também, né? As escolas, as universidades estão usando o remoto durante essa semana, mas muitas pessoas que não só perderam suas casas, eu digo, o importante é preservar a vida, né? Mas não as suas casas, mas também os seus locais de trabalho, né? Então, muito complicado isso, né? E essa iniciativa vem desenvolvendo, aí, como eu digo, de ontem para hoje, eu agradeço o convite aí, fazer parte, né, desse desafio, né? A gente tem aqui, e o que acontece? As pessoas dizem, não, mas sem o muro, com o muro, mas o muro, ele retardou muito o avanço das águas. As pessoas têm que entender. Eu até coloco ali, né, que ele retardou a enchente, não uma situação... Isso aqui nada a ver com questões políticas, mas só para ver o que se passou já nas ideias, né? Muita gente, gestores públicos que passaram por Porto Alegre aqui, já pensaram em derrubar esse muro, tá? Queriam ser o piloto-chefe lá, como fosse, né? Não sei se a ideia era ter como aconteceu do muro de Berlim lá, a questão do pessoal derrubar esse muro, né? E não, ele retardou. Eu digo, o muro ali, eu até coloquei como frase, ele poderá até ser melhorado, reformado, até modernizado, mas jamais deve ser derrubado. Então a gente tem que repensar muito essa relação nossa, né, com essa situação, como ele foi importante e está sendo importante, porque ele segurou muito, né, retardando o avanço das águas do Guaíba. E o pessoal tem que entender assim, o Guaíba, os avanços que ele teve ali, é a região original que o lago ocupava. A gente foi avançando, a população foi crescendo, né? Então a gente sabe que toda a região aqui da Praia de Belas, onde é o centro administrativo ali, são regiões que anteriormente era lago. Então é um fenômeno natural dele ocupar esses espaços novamente. E o desafio nosso é repensar agora no crescimento das cidades, de forma a manter, né, as pessoas, né, a própria cidade de uma forma segura, respeitando essas questões da própria natureza, né? A gente se desenvolveu, acho, sem considerar muito, né, as questões ambientais, principalmente as questões do próprio lago. Então, aqui só fica o recado, né, da importância do Muro da Mauá, né? Eu fico feliz que ele foi revitalizado, né? A gente teve toda a questão do cais do Porto ali, sem pensar em colocar ele abaixo. Na sequência, aqui eu quero falar do racismo ambiental. A gente vem falando de eventos climáticos, de uma forma geral, assim, mas o racismo ambiental, às vezes, não entendem ou associam a outras situações, mas, na verdade, assim, entender que todos esses eventos climáticos extremos, de uma forma geral, eles acabam atingindo, né, grupos, né, de pessoas, de comunidades ali. E às vezes as pessoas ficam na dúvida, mas quem são as pessoas? São pessoas que talvez elas não estão, que acabam, digamos assim, contribuindo para a questão do agravamento das mudanças do clima. A gente fala, né, são populações até que vivem, né, mais relacionadas com a própria natureza, respeitando os aspectos da natureza, mas são os principais grupos, né, a sofrer os efeitos dos eventos climáticos. A questão me preocupou muito logo que a gente teve a primeira passagem do ciclone aqui. Então teve instruções, as aulas foram canceladas, o pessoal estava fazendo trabalho remoto, né, para evitar ficar circulando durante a passagem do ciclone, mas a gente tem toda uma população de moradores de rua que precisavam de atenção também, né? Então eu vi
que ficou muito nessa questão de segurando, assim, né, não informando que essas pessoas também seriam levadas para lugares seguros, né? E aqui até no slide a gente consegue ver quem criou o termo, né? Então ele não é algo recente também, ele é de 1980 ali, com Benjamin Chaves ali, que criou o termo do racismo ambiental, né? E explicando, né, que quem é que sofre o racismo ambiental, quais são os grupos. Primeiramente aquela questão assim, né, a população negra, né, a gente fala também da população quilombola, indígena, né, pobres de uma forma geral, porque, digamos, são populações que acabam ocupando ou regiões muito próximas aos rios, né, ou as encostas de um morro. Então, digamos assim, são populações que sofrem primeiramente qualquer evento climático extremo. Então, aqui eu até trouxe uma imagem aqui, só para o pessoal ter uma ideia, aqui é Porto Alegre, a localização de alguns quilombos de Porto Alegre. Então, se a gente for analisar, fica em regiões que realmente são, né, impactadas diretamente por questões climáticas, principalmente inundações, de uma forma geral. Ali tem uma imagem aqui, seria uma comunidade indígena ali da Barra do Ribeiro também. Então, só para o pessoal entender, né, quem é que sofre, né, os primeiros efeitos, de uma forma geral, dos eventos climáticos extremos, né? Então, isso é o racismo ambiental, que vem sendo dito, a gente fala de justiça climática, entra nessa mesmo sentido. Então, só para que a gente comece a esclarecer, né? E como eu digo, é importante essa iniciativa aqui, porque a gente teve conversas diversas hoje, palestras muito bacanas, em todas elas, né? Eu tive, né, informações bacanas, começou pelo Manuel explicando, espero que aquele papel que ele usou como exemplo lá para mostrar não seja um papel muito importante, né? Mas a gente, são informações, assim, como eu digo, eu sou da área da biologia, mas a gente vai pegando outras informações, assim, fantásticas sobre questões, o professor que falou de informática ali, na questão dos dados, a importância dos dados, né? A gente vive muito hoje com necessidade de evidências, né, para poder guiar nossas decisões. Então, tudo isso, né, a gente está toda hora aprendendo algo novo, né, e o meu objetivo aqui, digamos assim, colocar essas informações bacanas, assim, de começar a trabalhar novos conceitos, ou até conceitos não tão novos, como pegada ecológica, uma questão do racismo ambiental aparecer e o pessoal começar a entender isso de uma forma geral, né, e entender que esses eventos climáticos, né, eles são naturais, de uma forma geral, faz parte do nosso planeta, só que a gente potencializou eles de uma forma e a gente tem que respeitar isso, tentar, né, enquanto há tempo, né, a gente tem um período de não retorno ainda, que a gente possa retornar e respeitar, que a gente possa se desenvolver de uma forma, né, mais harmônica com a própria natureza. Aqui só para a gente ter uma noção de áreas de risco, isso aqui de Porto Alegre, de uma forma geral, assim, então a gente consegue entender, né, que Porto Alegre tem muitos morros, né, então tem áreas que são mais baixas, que vão alagar, áreas mais altas, que podem sofrer com deslizamento, então, todas essas questões, assim, né, devem ser consideradas. Então, quando a gente pensa numa cidade, né, a gente começa agora a questionar questões, né, se essa cidade, ela está pronta, né, para essa nova realidade climática que a gente vem vivenciando. Eu digo, a gente vai precisar, infelizmente aqui no Dourado do Sul, eu estava vendo o prefeito falando, devastou a cidade também, sabe? Então a gente vai ter questões econômicas, foi até o professor Luciano, né, que falou sobre a questão do, né, deslocamento, né, que demorava um dia, agora vai custar bem mais, então tudo isso vai ter um custo, né, então a gente precisa, né, retomar tudo isso de uma maneira ou outra, né? Então, que a gente comece a pensar isso, né? E o objetivo aqui é levar essas reflexões, digamos assim, a gente vai até a noite hoje aí, né? Trocando muita informação, estava vendo conteúdo, compartilhando com o pessoal, participar, assistir, porque são informações necessárias, né? O professor mostrando a questão dos helicópteros, agora com a questão, né, do aeroporto aqui, a gente também, até o final do mês, sem funcionamento aqui, seguidamente aqui eu escuto, né, os helicópteros passando, mas, digamos, a gente entender, né, toda essa questão aí, onde eram ruas, hoje praticamente ali a gente está tendo, né,
os barcos passando, né, em canoas, né. Aqui eu digo para a gente validar muitas informações, porque infelizmente a gente, né, acaba chegando informações erradas, às vezes o pessoal com a necessidade de ajudar acaba informando outras coisas que não tem, né, sentido nenhum ou não são verdadeiras ali. Então, a questões de riscos ambientais, eu sempre salientei o trabalho do CEMADEM, né, que é o Centro, né, Nacional que cuida, né, e monitora os municípios, né, e informa através de alertas das situações climáticas, né, e o próprio site do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, ali a gente pode acompanhar a real situação, ver regiões ali que a gente vai ter acontecimento de um evento climático, né? Porque aconteceu o pessoal às vezes passar notícias, né? Aqui, voltando à questão do muro da Mauá, também tem a questão dos diques, né? O pessoal aqui colocando o pessoal em pânico, né? Dizendo que o dique tinha arrebentado, né? Mas extravasou, mas digamos assim, a gente ir atrás de canais de informações, né, reais aqui, como digo, né, o Felipe estava informando algumas situações aí, né, o Manuel também sempre tem uma, né, situação de uma região, traz, né, alguma coisa, né, de verdade aqui, né, trazendo aquilo que realmente importa, sem levar o pessoal ao desespero muitas vezes que ocorreria, porque realmente, agora, a última informação foi a Cidade Baixa aqui, que o prefeito pediu para ser evacuado por segurança mesmo, né. Aqui eu só vou botar uma data interessante, que dia 13 de outubro é uma data né, internacional, né, para redução dos desastres ambientais, né. Então que em outubro a gente possa, né, repensar muito já, ou ver o que a gente já fez, né, o que a gente vem aprendendo, o que se desenvolveu. Então são datas, eu digo assim, ó, é importante trabalhar isso nas escolas, né, com os alunos. Essa percepção climática é importante, a gente tem que desenvolver isso, né? Eu falo muito de educação ambiental. A educação ambiental é uma ferramenta de sala de aula, digamos assim, para trabalhar esses aspectos. Hoje em dia a gente tem a questão da percepção climática, né? Entender o clima, olhar para o céu e entender o que as nuvens querem nos dizer. Então tudo isso é importante, tá? Essa percepção do meio que a gente vive, né? Da região que a gente está localizado, e as situações, né? Entender em quais regiões, por exemplo, a gente tem muitas escolas que estão em locais de risco, um aluno, né? E a escola também, para o aluno, para o estudante, é um lugar seguro, porque muitas escolas, elas estão fazendo um papel hoje que é de abrigar muita gente, mas muitas vezes a escola está sendo atingida também por esses eventos climáticos, né? Porque elas também estão em regiões né, não seguras, e o aluno, né, o estudante entender, né, que todo esse mecanismo, né, a região em que ele vive. Então, digamos, essa percepção climática é necessária a gente trabalhar nas escolas de uma forma geral. Aqui a gente tem muitas reuniões da COP, né, da Conferência das Partes que trabalham. Vai ter uma COP agora no Brasil, mas essa foi a última, porque eu vou ver se eu consigo compartilhar o vídeo ali, mas é o ministro, né, dessa região, porque assim, a gente tem toda uma proposta de trabalhar as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem a ODS 13, que é especificamente das mudanças climáticas, de uma forma geral, e o pedido, né, e dentro da ODS 13, assim, ó, países insulares, né, com o aquecimento e o nível do mar subindo, eu digo assim, ó, como é complicado, né, as pessoas tiverem aqui impactado suas casas, né, seu bairro, sua cidade, mas no caso aqui tu pode ter o desaparecimento total de um país. Outros temas que vem surgindo, né, os refugiados ambientais ou climáticos, né, são pessoas que vão ter que se deslocar para outros locais. E digo isso aí, e é uma perda também, porque o nosso local, como nossa casa, é a nossa identidade, né, então é o nosso território. Então essas situações que nos levam, que eu vou ver se eu consigo, o vídeo é bem curtinho, acho que eu compartilho aqui, deixa eu ver se ele entra. In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26.
We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold, alternative action today to secure tomorrow. Faftailasi, Tuvalu Modetua. É só para dar uma ilustrada, na verdade, ali, porque trazer um impacto, né, que realmente é a realidade deles, né, o nível do oceano está subindo, né, eles estão perdendo território ali, e às vezes, muitas vezes, essas reuniões a gente vem atrás, a gente teve avanços e retrocessos, né, tivemos compromissos e às vezes esses compromissos não são levados adiante, então para repensar, né? E eles têm uma urgência, né? Porque, digamos, é o teu país, né, que pode desaparecer por completo nessa situação aí. Então, só que para dar uma ilustrada de uma forma geral. E aqui eu venho falar da Agenda 2030, né? Essa agenda última, ela foi de 2015, quando ela foi já repensando também aquela questão lá até 2030 a gente tem que reduzir, né, as emissões dos gases do efeito estufa, a gente tem que manter a temperatura do planeta até 1,5 para a gente, e esse manter, pessoal, né, o pessoal está nos assistindo de uma forma geral aqui, é entender que é aquilo que a gente já está vivenciando hoje. A gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que ter resiliência, a gente vai ter que se organizar para essa nova realidade, mas é aquilo que a gente está vivenciando hoje, né, esses eventos extremos com maior frequência, né? Porque se a gente permanecer da mesma maneira, né, consumindo dessa forma os recursos do planeta e emitindo gás de uma forma geral, a gente vai ter agravar muito mais isso, né? Então, é pensar até 2030, a gente tem os 17 objetivos do milênio ali, que foi, mas é os objetivos do desenvolvimento sustentável, porque eu venho muito assim, levando isso para as escolas, né? Porque a gente tem que, né, independentemente da disciplina, o componente curricular lá, a gente trabalhar os objetivos de desenvolvimento sustentável, porque a gente vai ter para várias situações ali, que envolve desde a educação de qualidade, como a gente fala, a questão, né, do combate à pobreza, também tem a questão social, uma que eu sempre trabalho de uma forma mais efetiva, que é a 13, que é a questão, né, do combate, né, ação contra as mudanças do clima, de uma forma geral. Aqui no estado a gente tem um gabinete de crise climática, a gente tem o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, a gente já vem pensando isso aí, porque a gente tem que permanecer o nosso desenvolvimento, né, mas respeitando muito essas questões ambientais. A gente sempre é aquela discussão, como a gente fala, em crescimento e desenvolvimento, né? Às vezes a gente crescer, a gente cresce sem pensar muito, né, de uma forma adequada. O desenvolvimento já tem esse patamar, esse guarda-chuva maior, né, esses maiores cuidados, né? Então a gente vem muito com essa questão do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento correto das cidades, de uma forma geral, e as metas da ODS. Ali entra muito a questão da resiliência, que a gente vai ter que ter muito agora, a resiliência e adaptação, né, dentro da nossa realidade atual. A gente vem vencendo de uma forma mais efetiva, de uma forma geral aí. E aqui, ó, é uma questão que eu sempre gosto de falar: se não for agora, é quando? É uma pergunta, né, que fica para todos nós aqui, o pessoal que está participando de uma forma geral, e até a iniciativa do Emanuel, do Felipe aí, se não for nós, é quem? Né, como, né, vocês tiveram a ideia, né, chamaram o pessoal, eu fico feliz que vocês, né, e até fico feliz em poder participar, porque vocês acabaram tendo muito elenco, né, de pessoas que gostariam de estar dando, né, o seu recado aqui, participando. Mostra que bacana é isso, e como vocês já falaram em outro momento, foi feito da noite pro dia, né, e conseguimos isso aí, o pessoal está participando. Sei que daqui a pouco o Emanuel vai nos atualizar aí de como é que tá, né, a questão, e é isso aí que é o bacana, sabe? Eu sempre falo que isso aí, se não for agora, é quando? Principalmente com questões climáticas, assim. E se não for nós, é quem? E eu sempre falo aqui, eu quero finalizar, até vou permitir, né, o Manuel aqui, nesse meu agradecimento ali,
tá um SOS a Canoas, porque nessa imagem, ao fundo, mostra uma academia. A gente vem falando de saúde aqui, eu tenho um amigo meu, professor, instrutor de Muay Thai e tudo. O que acontece? No evento de janeiro, com os ventos, ele perdeu a casa dele toda. Aí reconstruiu toda a casa, porque caiu árvores em cima, devastou a casa dele. E até o início, né, dos eventos aí, das chuvas, muitas pessoas estavam abrigando alunos dele e parentes de alunos dele na própria academia. Só que aí na imagem ali ainda mostra, a academia foi totalmente, né, a água tomou até a altura do telhado ali, né? Então, vem passando pelas provações. Em janeiro foi a questão da sua residência, e aqui, como a gente falou, também é a sua questão de trabalho, né? Então, um pedido aí, o pessoal também nos auxilie, né? E eu também tenho colegas na própria Secretaria de Educação que estão passando situações parecidas, assim. Então, agora toda ajuda é necessária, é importante. E eu sempre finalizo com uma frase, assim, que eu sempre... até eu comentei isso aqui na jornada pedagógica pela SEDU, que eu utilizei. Eu sempre digo que o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Então, é um pensamento que a gente tem que levar em consideração, né? E ter um maior cuidado, né, com a questão da natureza. E espero aí ter informado um pouco mais sobre o que é o racismo ambiental, sobre os eventos climáticos extremos, explicar um pouquinho também da gamificação, do uso de novas metodologias. Aqui só foi um apanhado, mas quem sabe a gente possa ter outras oportunidades de falar isso, que traz resultado para a sala de aula, traz resultado para a aprendizagem. É isso que interessa. Assim. Eu agradeço a atenção. Excelente. Muito obrigado, Eduardo, pela fala. Muito legal ver também a abordagem no canal. Já me inscrevi, inclusive. Obrigado. Já me inscrevi no canal para acompanhar os vídeos aí. E algumas coisas que tu comentou, não sei, eu fiquei pensando aqui um detalhe, assim, tipo, eu tenho um filho já grande, vamos dizer assim, né? 19 anos, já dá pra dizer que é grande, né? E aí eu fiquei refletindo sobre o que tu falou, assim, da pessoa conseguir olhar para o céu e reconhecer as nuvens, né? Saber, assim, olha, vai vir um temporal, não vai vir... O que significa, tipo, que nem aqui no sul que a gente fala, né? Quando tá o vento norte, quando tá... E, cara, isso é muito verdade, né? Isso é... Estão escutando? Sim. Estamos. Essa questão da percepção climática mesmo, né? Entender, né, os ventos. A gente falou muito aqui, o prefeito mesmo falou, o vento agora, né, ele está favorecendo uma situação que o pessoal entender isso. E aí, cara, as nuvens, principalmente as nuvens, dizem tudo, né? Então, o pessoal entender, olhar para o céu, e poder ver esses recados da própria natureza, né? Exato, E eu fiquei pensando assim, porque as gerações estão mudando, o que é normal, né? O que é natural. E eu lembro assim, que tipo, a geração do meu pai, minha mãe, enfim, né? Olha o céu e diz, tem o rabo de galo, diziam assim, né? Tem a nuvem rabo de galo, tem não sei o quê. E tipo, eu aprendi também, assim, não vou dizer que sou um expert, né? Mas assim, eu olho pro sul, pro norte aqui, eu digo, olha, o vento virou para cá, daqui a 2 dias vai chover, pode ser que chova, pode ser que não chova. E aí eu fico pensando, hoje em dia, né, essa nova geração em que todo mundo numa correria, pai e mãe o dia inteiro na rua, correndo e trabalha e vai na escola, e às vezes a gente esquece aquele detalhe, né, de saber ler o ambiente, de saber aprender sobre a sociedade, uma coisa que daqui a pouco não é uma equação que ele tem que decorar, mas sim é conversar com as pessoas, entender os sinais do clima, né, isso vai ser cada vez mais necessário, né. Então eu gostei muito daquela parte, até anotei aqui para alguns outros momentos eu parafrasear a tua fala aqui, né, sobre a experiência de ir na escola, daqui a pouco até na escola mesmo, né, as crianças terem esse estímulo, assim, achei fantástico. Perfeito. Feliz, como eu digo, a gente está aqui contribuindo, como eu digo, até o momento agora aprendi muito com vocês, com a fala de vocês, os demais convidados, tem mais convidados aí que tem falas muito bacanas pela diante, então é um momento de aprendizagem, a gente tem que valorizar isso aí.
tá? Então, e eu digo, a gente está na busca de soluções, né, para esse novo momento de clima que a gente vivencia. Então, né, a gente vai ter que agora buscar novas soluções, de uma forma geral, né? Eu sempre digo, é pensar fora da caixa, mas não da casinha, né? Então, exato. essas duas situações, né? Então, a gente pensar fora da caixa aqui e buscar essas soluções de uma forma geral, né? Eu inteiro aqui, eu feliz pelo contato, feliz em conhecer virtualmente vocês, né? O seu Emanuel aqui, né? Felizmente, conheço seu pai, conheço sua mãe, né? Trabalho, colega minha na Seduc lá, e fico feliz, né? Então como foi dito hoje de manhã, a gente amplia a nossa rede também de pessoas, né? Conhecimento e trocas, né? De muita informação também aí. E fico disponível, né? Excelente, né? Me chamem aí, estamos aí dispostos a conversar. Show de bola. A gente já pode ir para o nosso próximo convidado, né, mano? Podemos, já vou colocar aqui na tela também. Já tá ali aguardando, ó. Tá com a gente. Ô, professor Jefferson. Já tá com a gente já tá te ouvindo também. Tá com um ruído aqui no meu áudio, é isso, Felipe? Tá. Tem um ruído de fundo aí. Pois é, deixa. Será que é o meu áudio? Agora melhorou. Tá. Talvez era o cabo aqui. Bom, pessoal, na verdade, assim, Eduardo, antes de te liberar para te ir embora, tem uma parte que pegou bastante aqui, que foi a questão do Muro da Mauá ali, né, que o pessoal ia derrubar e tal. E foi ontem, inclusive, que eu estava lendo uma reportagem, até achei aqui, que é uma entrevista com o professor Fernando Ornelis, que é o professor de pesquisas hidráulicas da URGS. Ele comenta sobre que o problema não é o muro, o problema é a falta de manutenção do muro, né? Ou seja, ele poderia funcionar muito melhor caso tivesse manutenção e tudo mais. Então, ele apresentou falhas isso, exatamente. Em novembro ali, as comportas, a gente verificou, né? Mas é isso aí, a falta de modernizar ele, de manutenção também, né? Mas é isso aí, né? É bem essa situação aí, né? O muro teve um papel, como eu digo, foi um herói incompreendido ainda, né? Nessa situação aí, em evitar, né, que a água avançasse de uma forma mais rápida sobre o centro de Porto Alegre ali. Mas agradeço aqui, fico meu muito obrigado aí a todos, continue assistindo essa live, né? E vamos lá, mais a sequência informa aí da arrecadação. Vamos falar sobre a arrecadação antes do Eduardo ir embora. Eduardo, chegamos agora no valor de R$ 3.721,27. Gente, muito obrigado. É um valor sensacional, é muito, muito mais do que a gente imaginou, mas a gente acreditou no evento solidário. A gente agradece muito, muito a participação de todos, tanto os ouvintes quanto aos professores que vêm aqui de forma voluntária para falar conosco. Obrigado, tá, Eduardo? Valeu. Obrigado. Aí. Tchau, tchau.